Se você é pai, mãe, cuidador de uma criança com TEA, que é o transtorno do espectro autista, esse vídeo é para você. Eu gostaria de um bate-papo aqui, sem termos difíceis. Somente respostas claras e sem nenhum julgamento para as perguntas que vocês mais fazem para mim lá no meu consultório. Eu sou Ellen Varges, neuropsicóloga e psicóloga, e hoje, em formato podcast, eu gostaria de apresentar para vocês o que o Conexões da Mente pode falar acerca do transtorno do espectro autista. Ellen, por que meu filho enfileira objetos? Essa é uma das perguntas mais comuns e a resposta é bem simples: segurança e previsibilidade. Quando uma criança enfileira, ela está simplesmente organizando o mundo externo para acalmar o interno. Ela está buscando a segurança dessa forma. Está criando ordem diante do excesso de estímulos sensoriais, estímulos visuais, auditivos que estão no seu entorno. Ela usa a repetição como autorregulação. É como nós adultos arrumando a casa quando estamos ansiosos para recebermos uma visita. Outra pergunta muito constante é: por que meu filho tem essa repetição que é chamada de ecolalia? Essa repetição da fala do outro, essa repetição de frases ouvidas anteriormente. Porque a ecolalia é uma forma de comunicação em desenvolvimento. É muito comum a criança dentro do espectro autista, nem todas elas, claro, mas algumas delas repetem. E muitas vezes é uma forma de processar também a linguagem. Pode ser também uma forma que aquela criança utiliza para se conectar com o mundo ao seu redor. Vamos supor que a criança está dentro de casa e vocês não falaram em nenhum momento de sair, mas ela fala: vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não quer dizer que aquela criança de fato queira sair, mas talvez ela tenha ouvido aquela frase muitas vezes em momentos bastante emocionais dela. Outra pergunta é: Ellen, meu filho não olha nos meus olhos, eu não entendo, será que não tem nenhum sentimento por mim? O autismo não afeta os sentimentos, não afeta o amor. É simplesmente uma dificuldade de comunicação desses sentimentos. Para uma criança, encarar nos olhos é como se nós tentássemos encarar uma luz muito forte, ou seja, para ela é muito difícil esse encarar, esse olhar nos olhos do outro. E não significa de modo algum falta de afeto. Ellen, ele grita muito quando contrariado. O que eu faço? Não é falta de educação daquela criança, é o que chamamos de desregulação emocional. Quando há muita sobrecarga emocional, a criança se expressa dessa forma, ela não entende como controlar. E a única maneira que ela tem para expressar, para colocar isso para fora, talvez seja gritando, seja se expressando dessa maneira. E saiba você que você pode ajudar seu filho se conectando a ele, tentando ouvi-lo, dando pistas para ele, pistas visuais. Preveja as mudanças, tente entender o que está ocasionando aquilo e ofereça, de certa forma, um conforto para a criança, reduzindo ali muitas vezes os estímulos sensoriais que possam estar interferindo. Outra questão é a seletividade alimentar. Ellen, ele só come a mesma comida, os mesmos tipos, os mesmos grupos alimentares. O que eu faço? A seletividade, ela é muito comum e não tem a ver com frescura da criança, tem a ver sim com dificuldade com texturas, muitas vezes texturas mais oleosas, pastosas. Tem muito a ver também com a temperatura, com a cor do alimento, com como aquela criança administra seu paladar. Tem casos que a criança necessita também de um nutricionista especialista em TEA para ajudar os pais nesse processo aí de organização daquele grupo de alimento específico. Muitas vezes é um trabalho mais lento, mas requer perseverança por parte dos pais. Ellen, por que meu filho se agita tanto? Ele caminha em círculos, movimenta as mãos, se balança, pula no mesmo lugar. O que eu faço? O único jeito que a criança tem para regular o seu sistema sensorial é o movimento. Não tem como você pausar aquele movimento. Claro que a terapia ajuda no processo em que a criança diminui os comportamentos estereotipados através de novas habilidades, através de demonstrações de pistas específicas para aquela criança, através da troca de estímulos. Isso pode ajudar muito na redução dessa sobrecarga emocional que possa estar levando a criança à demonstração deste comportamento agitado. Ellen, então me fala, como é que eu sei que meu filho está sobrecarregado? Na maioria das vezes ele vai pular, ele vai tapar os ouvidos, ele vai andar de um lado para outro, ele vai aumentar as estereotipias, a ecolalia, os sonzinhos estereotipados que faz com a boca, e muitas vezes ele não vai conseguir te responder. Ellen, o que eu faço em casa para ajudar? Também é uma pergunta muito recorrente. O que eu faço? Muitas vezes os pais, eles passam pelo treinamento parental. Esse treinamento
treinamento auxilia os pais no processo de aplicação de muitas técnicas que nós fazemos em consultório. Os pais são treinados para que essas habilidades aprendidas possam ajudar a criança de modo natural. Nós temos hoje a aplicação por meio das técnicas da ABA, que é a análise aplicada ao comportamento, que ajuda nesse processo de regulação comportamental. A terapia ABA, de forma efetiva em consultório, ajuda na regulação dessas emoções, desses comportamentos. E os pais sendo treinados, muitas vezes nós vemos uma redução de comportamentos de forma expressiva. Muitas vezes o maior erro que os pais cometem é o de interpretar os comportamentos da criança autista como malcriação, falta de educação. E muitas vezes é a dificuldade na interação social, na comunicação, na tomada de decisões, por ter ali muitas vezes dificuldades também na parte que é chamada de funções executivas, que é o planejamento, a capacidade de planejar, de perceber. Quando a criança entra em processo terapêutico, ela aprende através de reforço, através de habilidades específicas, como melhorar comportamentos que muitas vezes são rígidos ali. E qual a maior força dessas crianças? É a persistência, a sinceridade, elas são muito sinceras, é o foco que nós podemos desenvolver nelas, aquela observação do detalhismo, de estar ali parado, enfileirando, empilhando. Muitas vezes aquela criança está muito mais focada do que a gente pensa. É uma criança que observa profundamente, com muito detalhe, com muita riqueza. Eles têm um imaginário muito complexo. E uma coisa muito interessante para a criança dentro do espectro autista é que eles têm uma capacidade de aprender do seu jeitinho. Saiba, pai, saiba, mãe, que você não está sozinho. Nós estamos tendo uma abertura para entendermos o comportamento do seu filho. E quanto mais você entende o autismo, quanto mais você busca, quanto mais você estuda, você vai saindo de dentro de uma caixinha e sentindo a leveza que é compreender cada detalhe da expressão, do comportamento e da emoção do seu filho, que são únicas. Se este bate-papo te ajudou aqui no canal, já acompanhe esse vídeo que vai aparecer aqui do ladinho para que você possa entender um pouquinho mais sobre os transtornos do neurodesenvolvimento e para que você possa ampliar esses conhecimentos relacionados ao seu filho e aos transtornos de modo geral.